Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast Vem cá, vamos te contar uma história. Com a apresentação minha, Sabrina Scarpari e da Kelly Galese. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre um tema que está muito atual. Tá um buchicho, todo mundo falando, que é o uso da inteligência artificial no nosso dia a dia tanto no trabalho como também na vida pessoal, por que não? Então, o tema de hoje é como você usa a IA no seu processo de trabalho. Tudo bem, Kelly, aí com você? Joia, Sá, e sim, tá chacoalhando a coisa. Eu acho que vem vindo aí talvez uma velocidade, né, que a gente nunca viu como antes, o desenvolvimento dessa tecnologia e toda inovação, né? Quando ela vem para essa disrupção, chacoalha e a gente se sente meio assim, onde eu me encaixo no meio disso tudo? Então, acho que o mais importante aqui que a gente quer trazer hoje para as pessoas é como integrar isso de forma harmônica na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, no que a gente faz, como isso pode facilitar, ajudar a gente nas atividades, mas de uma forma inteligente e consciente. Exatamente, sem pirar a cabeça, É, pensando em tudo e não vendo solução. Não, a gente tem que ir com calma, né? E é justamente o que a gente vai falar nesse terceiro episódio. Que o papo vai ser muito bom. A gente convida você para ficar aqui com a gente e, claro, né, aproveitar você se inscrever em nossos canais pessoais, tanto no Sabrina Scarpari como no da Kelly Galese, porque todo mês nós vamos trazer um novo episódio aqui para vocês com muito carinho para a gente refletir vários temas. Então, vamos de vinheta. Vem cá, vamos te contar uma história. bom, Sá, eu quero abrir nosso papo aqui hoje, falando um pouco do que eu tenho sentido e quero ouvir de você, se você também tem sentido isso, e acho que não é só na inteligência, tá? Em várias coisas no mundo que estão acontecendo na sociedade, mas essa grande polarização. As pessoas, assim, comum, as pessoas chegarem para mim, a primeira pergunta quando a gente está falando sobre inteligência artificial, e aí, Kelly, você é a favor ou contra? Ops, calma aí, já te perguntaram isso. Sim, sim, já me perguntaram isso e eu também tenho me perguntado sobre isso, porque é um caminho sem volta. A gente vendo tudo hoje que está acontecendo, a gente sabe que é um caminho que não vai mais voltar, né? Como aconteceu isso no digital um tempo atrás. Mas eu acredito que uma pergunta que a gente precisa se fazer, e eu vou trazer aqui junto com a Kelly hoje várias perguntas para você e também fazer para o seu negócio, para o seu momento, que é como eu uso a IA, né? Mais do que ser a favor ou contra, é de que forma que você vai usar ou está usando. E de que forma que ela vai te ajudar, né? De que forma que você está usando e se esse uso vai te ajudar de alguma forma no seu projeto, no seu negócio, no seu dia a dia, até as questões pessoais também. E você, Kelly, como que você assim está entendendo todo esse processo da inteligência? Eu concordo 100% contigo, Sá. Eu acho que a gente precisa só mudar talvez o ponto de vista com que a gente está vendo todo esse movimento, né? E trabalhando com inovação e sendo uma surfista, se tem uma coisa que eu aprendi é você tá no mar e você tem a escolha. Ou você pode dropar a onda ou ser levado por ela. Então eu acho que aqui é a escolha consciente que a gente tem que fazer. A gente não consegue parar a onda, a gente não vai conseguir parar esse movimento. Então, diante dele, a gente tem o poder de escolha, de olhar para isso e dizer, eu vou olhar isso como uma ameaça ou como uma oportunidade. E, dependendo de qual for, o que eu faço? Qual é o meu papel nesse contexto? Onde a tecnologia vai entrar na minha vida e como ela vai entrar? Total. E também, assim, encarar a IA como uma aliada, né? Algo que vai te ajudar, não como uma ameaça, que isso vai me substituir, vai mudar, né, a forma. Claro que a forma como você pensa vai mudar, mas e isso é mudar a nossa relação com a tecnologia também.
entendendo esses pontos, né? E a Então, gente tem muita resistência nessa, porque sempre sim, vem o novo, a primeira coisa é a gente se assustar. O ser humano, a primeira, é o normal, gente. O nosso cérebro, ele nunca viu isso, ele nunca leu, ele nunca falou nessa língua. Então, ele precisa, primeiro, ter alguma coisa acontecendo aqui. E é esse momento que a gente é, precisa tomar consciência e dizer, tá, é novo, só que ao invés de me travar, exato. deixa eu tentar ver o que está acontecendo aí, deixa eu ser curioso, né? E essa trava, ela é normal. Porque eu vivi isso lá em 2018, 2019, quando eu estava no jornal impresso, e que o movimento digital começou a vir com mais força, e aí a empresa que não entendeu isso, não aplicou isso para ir fazendo teste, ajustes e destravando, flopou nesse sentido, né? Como você falou do mar aí. Então, a gente não pode, eu como uma microempresa, eu não quero repetir esse mesmo erro, né? De pensar assim, não, isso não é para mim, isso vai passar. Não. Não E tô vendo. não tô vendo, não tô ouvindo, né? Não tô falando. Mas mais uma pergunta, assim, para a gente se questionar. Como a gente se preparar e preparar o nosso negócio para usar a IA? Isso é uma pergunta que eu tenho me feito, assim, ultimamente, muito. E já fazendo alguns testes. Então, a gente sabe que é um caminho longo, para algumas pessoas mais, outras menos, mas o testar vai fazer parte sempre, né? Sempre. Se tem uma receita para quando a gente está trabalhando com inovação, é isso. Sabe? Você trouxe o É. ponto crucial de como é que eu me abro para o novo. Como é que eu me abro para a inteligência artificial? Uhum. Testa, experimenta. Você não precisa cair de cabeça e deixa, agora toda minha vida tem que ser por IA, tudo Não, que eu fizer no meu negócio vai ter que ser por IA. Não, porque calma. talvez para você não faça sentido. Primeiro, você vai entrar num burnout, você não vai aguentar, Exato. porque a velocidade dela é maior do que você. Os avanços ali vão sempre ser numa velocidade que a gente, ser humano, não consegue acompanhar. E segundo, porque não é tudo que vai fazer sentido para você. Então, eu gosto muito daquela analogia de quando a gente era criança, sabe? A gente tinha aquele, você sentava no tapete ali na sala, aquele bando de brinquedos. E Aham. aí você ia lá, experimentava um, experimentava o outro, brincava com um, brincava com o outro. Um você se apegava mais, você gostava mais. Então, acho que é um pouco essa. O que eu queria trazer é um pouco essa inspiração de a gente ser essa criança curiosa e Uhum. começar a testar pequenas coisas ali. E aí, conforme você vai entendendo, o seu cérebro também vai se adaptando para esse novo, e aí você vai conseguindo dar passos maiores e até numa velocidade mais rápida de adaptação para essa tecnologia que está surgindo. Total. Total. Muito bacana essa analogia, com a criança, os brinquedos, porque faz total sentido. Muitas É como vezes a se é gente quer ser. divertido, né? E assim, é voltar mesmo, calma, né? Dê passos para trás, olha, né? Veja o ambiente e tudo mais. E, é aquela questão, antes de você falar, não, sou contra, eu não vou usar. Que faz parte também do processo, quem nunca aqui, né? Eu também, quando comecei a escutar sobre inteligência, falei, ah, meu, não. Imagina, não, não, não. O poder das histórias é muito maior que inteligência. Mas aí, percebendo que você pode unir essas duas potências, por que não? Então, antes de não usar mesmo, você tente de alguma forma. Acho que esse é o ponto que a gente quer trazer para você aqui, nosso ouvinte, nosso leitor, né, nosso espectador, que é realmente essa questão do testa, né? Testa e aí depois você tira suas conclusões, mais ou menos É. isso, né, Kelly? Então, você tira suas conclusões. Essa resistência que você teve, acho que todo mundo teve, assim. Eu também tive no primeiro momento, porque Sim. eu trabalho com humano, desenvolvimento humano. E aí você vem me falar que essa Exato! tecnologia vai substituir todas as Opa! habilidades humanas, pelo menos uma boa parte das habilidades humanas. Eu falo, mas como assim? E aí foi que eu falei, poxa, fingir que está acontecendo, não. Então eu preciso entender o que que ali faz parte para mim, estudar, analisar. Então foi aí que eu comecei a me aprofundar muito mais, tá? Mas qual é a grande habilidade da inteligência artificial?
Qual é o diferencial da inteligência artificial para o ser humano? Até onde essa tecnologia pode chegar, até o que se sabe hoje? Sim, O que ela não consegue fazer? Então, você vai vendo que existem formas ali de você integrar ela num esquema que faz sentido para você, porque você faz, com certeza, né? E aqui a gente tem gente ouvindo aqui a gente de várias áreas, vários segmentos, várias atuações, então acho que você tem que fazer essa grande reflexão para você mesmo. Na área que você atua, no trabalho que você tem hoje, onde faz sentido? Onde ajuda? Onde não ajuda? Aí talvez esteja o diferencial. Como é que eu vou conseguir trabalhar esse ponto no meu negócio? Então, é todo esse emaranhado de é, ainda perguntas e acho que é não se sentir ansioso para ter as respostas, né, sabe? Porque a gente está vendo a velocidade que as coisas estão acontecendo e parece, tô ficando para trás, tô ficando para trás. Calma, calma, é todo bem mundo isso. ainda descobrindo. E Sim. as maiores respostas ainda não temos, nem as pessoas que estão desenvolvendo isso. Esse é o ponto. Não, de jeito nenhum. Você sabe que eu fui numa palestra algumas semanas atrás e eu vi um cara falando uma coisa que assim, você fala, poxa, é isso mesmo. Antes do GPS, como que a gente chegava num lugar que a gente não sabia? A gente usava o mapa, o mapa papel, folha, que era Lembra daquele, como é que chamava aquele negócio? Eu ia para São Paulo, guia, tinha um guia, meu o Deus do céu, guia, de né? tirar a Aí tu página. chega, aí você pegava o mapa, e eu sempre fui muito péssima para ler mapa, eu era uma péssima copiloto, eu mandava, era para direita, eu mandava para esquerda, assim, um Horror. horror. E aí, naturalmente, não foi uma coisa assim, ai, amanhã eu vou passar a usar o GPS. Sabe assim, uma coisa que você acaba usando e quando você se toca, você já está usando uma inovação, já está usufruindo e aí você fala, poxa, eu estou usando e isso melhorou para mim, foi bom. Então é mais ou menos isso. Sabe por que eu fiz, estou fazendo essa comparação? Eu fui lá no chat GPT, pensando aqui no nosso papo, eu falei, poxa, quando será que eu comecei a usar o chat GPT? Achando que foi ano passado, assim, bem recente. Não, foi em 2023 que eu vi lá no meu histórico. Então, olha só, né? Já estava usando sem saber entre aspas, né? Sabendo, mas pensando sobre isso, né? Que a gente vai usando de forma tímida no começo para ir testar e, e sem contar essa IA generativa que a gente está falando, né? Por exemplo, do chat GPT, Claude, que tem essa conversa, você conversa e ela dá resposta. Mas nós já estamos usando inteligência artificial já há tempos, né? Por exemplo, para agendar envio de e-mail, agendar os posts lá da rede social, quando surgiram essas ferramentas, foi mais ou menos em 2020, acredito, 2019, acredito eu, aqui no Brasil. Então, a gente já tem usado. Mas poder conversar com uma IA está sendo assim um divisor de águas, porque pode ser um estagiário, pode ser um terapeuta, pode ser um assessor. Eu acho incrível isso. Tenho usado muito. Você tem usado, Kelly? Eu tenho usado para algumas coisas, eu acho que é um pouco conectado com o que você falou, a história do GPS, né? Você começa a usar e daí você nem se toca muito assim que você está usando. Hum, E eu uso basicamente pro dia a dia. Eu acho que por enquanto tá me dando uma facilidade muito grande de lidar com tarefas do dia a dia. Então, aqui em casa, por exemplo, a gente tem Alexa, uhum. no meu celular, tudo Siri agora, e eu estou dirigindo e eu consigo ir conversando com ela e fazendo as coisas, então que é muito legal, já vou adiantando vários steps. No dirigir mesmo, no transporte, eu já uso o carro elétrico com o full self-driving, o modo full Olha self-driving, então só, ele vai. Eu sério. simplesmente põe o endereço ali, ele vai. Ele reconhece tudo, vira sozinho, estaciona. Gente, que loucura! Isso é demais. E aí eu estava até discutindo com o meu marido, né? Porque é impossível não ter tecnologia aqui, sendo que ele é da tecnologia. Então, queira ou não queira, Sim, tá aí, tô sim. exposta a isso. E eu falei para ele, falei, nossa, antes a gente aprendia a dirigir, agora o carro dirige sozinho.
que vai ser no futuro, né? Que eu passei lá. A gente vai ter Sim, mais que fazer teste, será, de carteira, tirar a carteira de motorista, né? Como é que vai ser tudo isso? A gente estava discutindo outro dia e, meu, dando risada, assim. é surreal, é bizarro, né? Mas ao mesmo E teve tempo, até, não, deixa eu contar, acho que mais uma, é, conta. que acho que vale a pena, porque olha onde Sim. vai, né, a diferença da aplicação, porque essas são coisas mais no dia a dia. Mas, por exemplo, a gente está mudando de casa agora. E aí tem Uhum. a parte chata e burocrática do processo, que é analisar Nossa. contrato de aluguel. Uhum. Ah, não tivemos dúvida. Joga lá na inteligência artificial, ele vai fazer o hard Sim, job, né? A parte mais grossa, assim, não é que eu não vou ser ingênua de claro. não ler o que eu estou assinando, mas assim, ele faz a parte mais grossa do trabalho muito mais rápido, do tipo, olha, veja se as principais cláusulas que estão deveriam estar aí, se as Uhum. cláusulas fazem sentido, se não tem nada contraditório, se tem alguma coisa que está infringindo a lei aqui do estado da Califórnia, enfim. E ajustes, onde você acha que a Sim. gente poderia ter alguma negociação e tal. Então é muito legal isso, porque, queira ou não queira, adianta, acelera o processo para você e às vezes até abre novas possibilidades que você não estava pensando. Então a gente andou testando aqui nessa última semana, principalmente, e tá muito legal. Que bacana. Nossa, primeiro assim, né, gente? A Kelly está nos Estados Unidos, um país extremamente desenvolvido que dá muito mais oportunidades, né? Então, que legal. Você já está vivendo isso no seu dia a dia como algo, vamos dizer, comum, que aqui no Brasil tudo é mais difícil, tudo mais demorado, tudo mais caro, né? Então tem essas vantagens aí com Mas deixa eu contar você. uma coisa, tá? Aqui as pessoas ainda Ah. assinam cheque. Corta! Não, os Estados Unidos tem umas coisas doidas. Você fala, gente, é um país tão desenvolvido, mas aí você olha outras coisas e você fala, não, não é possível que eles ainda vivem assim. Assinam cheque. Não, total. Mais, Tem demais. umas coisas que, dependendo do segmento, do setor onde você está. E é por isso que a gente fala, né? A tecnologia ela pode andar mais rápido que ela quiser. É uma escolha. E tem gerações que ainda vão escolher não estar na tecnologia. Então, tudo bem. Sim, 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 com Então, certeza. o exemplo do cheque que eu acabei de falar é porque uma geração mais velha, eu lido com eles em algumas coisas da minha vida aqui pessoal e até profissional, e eles são avessos à tecnologia. E ok, Verdade, você tem olha que só. respeitar e você tem que se Sim, sim, adaptar para poder também entender e acomodar enfim, as resistências que eles têm. exato. Não, e vai ser sempre assim, né? Nunca vai ser 100% uma coisa, né? Mas uma das coisas boas da IA é a questão de otimizar tempo. Por exemplo, você vai mudar de casa e já está resolvendo todas essas questões. É livre. Tem até expert, né? Se você procurar hoje, tem os experts em cláusulas e contratos que já são treinados para isso, já vai ao ponto. Então, esse reduzir o tempo que a gente tem, tanto pouco tempo hoje para poder resolver essas questões de trabalho, né? Não sei, para mim parece que está voando. O dia com 24 horas é pouco, né? O que também é uma coisa ruim. Mas a questão de otimizar o tempo ajuda muito nesse processo, né? Eu acho que esse é o primeiro ganho, né, que a inteligência artificial vai trazer para a gente no É, sentido de é que todo mundo vai para a discussão, nossa, mas vamos perder emprego, nossa, mas vai substituir gente. No primeiro momento, eu acho que é substituir e perder, vamos dizer assim, em um bom sentido, as coisas que não agregam valor, sabe? sim. Porque essas pessoas, elas poderiam estar fazendo melhores coisas, serem mais produtivas. E a produção, não no sentido assim de a gente ganhar tempo até para fazer mais coisa, não, mas talvez para fazer as coisas que você gosta e que hoje você não tem tempo. Até poder fazer Porque você menos fica coisas, né? nessas burocracias, nessas coisas que não agregam nada. Então, acho que Sim. esse é o lado positivo que a gente precisa ver da inteligência artificial. E até olhar assim, no sentido de, ok.
num primeiro momento, ela agiliza, ela corta, ela facilita todas essas ferramentas, mas aí a gente sabe que ela pode ir para outros níveis e tem ido, né? Até, os modelos, eles estão se desenvolvendo muito rápido. Ontem mesmo a gente teve aí lançamentos novos, inclusive a Anthropic lançou o modelo deles novo e bateu. Parece que é o melhor do mercado, tá batendo todos os outros. Então, quem usa Claude aí, parabéns, eu acho que vai ver um resultado muito diferente a partir de agora. Sim. Mas tem um lado que as pessoas estão. Aí vem o desconhecido, né? Isso está indo numa velocidade, numa capacidade de processamento tão grande das coisas, Uhum. e para chegar nessa capacidade de processamento, eu tenho que colocar ali muita informação. Hum. As minhas informações, as informações do meu negócio, as informações da minha vida, como a gente estava falando aqui do aluguel, os exemplos mais básicos, Os o carro que eu dados. vou, a Alexa aqui em casa, o que eu faço. Então, assim, isso também tem causado desconforto e parece até um pouco assustador para as pessoas, né? Você está sentindo isso também? Eu tenho. Sim. Essa é uma parte que ainda é Uhum. inquietante, vamos dizer assim. É. É, a preocupação constante com com essa disposição dos nossos dados, né? A gente vai oferecendo os dados sobre nós, sobre a nossa empresa, sobre o nosso cliente. E eu acho assim, eu acredito que as pessoas que estão mais entendendo isso nesse momento é que ficam mais preocupadas. Tem pessoas que nem pensam sobre isso, né? Pode ser. Não sabe que esses dados a gente está nutrindo os robôs ali com os nossos. Qual é o alimento do robô? São os dados. Então, quando eu comecei a usar e percebi que eu precisava de muitos dados do meu negócio para ele poder me dar respostas melhores para aquilo que eu estava precisando, eu comecei a me questionar mais sobre isso, de fato. Tipo assim, para onde estão indo os meus dados? Ah, tudo bem que o Google sabe, o governo sabe, se você colocar lá o seu nome hoje no Google, você vai ver, e você pode ver até pessoas que estão com problema na justiça, enfim. Nossos dados estão aí disponíveis, mas e para a inteligência? Como que você vê, Kelly, até nessa conversa que você tem com o seu marido que trabalha com tecnologia, como que vocês veem essa questão de disponibilizar os dados? É uma curiosidade minha também. É um ponto ainda que vem sido bem discutido em vários fóruns. Então, chega a se falar, sabe, de um novo modelo de negócio que deveria surgir nessa indústria, né? A internet, na forma como ela surgiu, infelizmente, ela vem para esse modelo em que essas grandes empresas, porque hoje virou quase meio que poucas e grandes empresas, né? Uhum, Que têm o domínio desses dados e, na verdade, usam esses dados a seu favor, a favor dos seus negócios. E lembra que essa é uma corrida, às vezes, até que todas as demais estão em desvantagem. A gente pode até entender como isso, porque uma empresa entrando agora para chegar no nível onde essas empresas já estão, meu, é anos-luz, sabe? E a coisa só vai para frente. sim. Então, é, tem até um movimento hoje que um, um empreendedor aqui do Vale, ele lançou um livro, inclusive, se alguém tiver interesse por esse assunto, chama Our Biggest Fight, que é a nossa grande luta tá aí, nesse momento, sabe? Com todo esse movimento da inteligência artificial. Enquanto um monte de gente está discutindo várias outras coisas superficiais, ele acha que esse é o ponto central da discussão, para trazer à tona a consciência para as pessoas a importância e o ownership, né? A liderança Uhum. de você ter essa autoridade sobre os seus próprios dados. Então, como seria se você tivesse que decidir, estivesse nas suas mãos decidir, eu quero dar esse dado ou não, disponibilizar esse dado ou não para essa empresa, e isso vira uma relação de troca, porque essa empresa está Sim.
gerando dinheiro com isso. Ela faz disso o negócio dela, né? Então, ele lançou esse livro mais para trazer o tema, trazer a consciência, e ele tem, na paralela, até no livro ele cita, e o livro é muito a base, né, do que acontece dentro de um projeto que ele lançou, que chama Projeto Liberty. Você pode ir até Uhum. na internet, a gente pode deixar aqui o link abaixo, depois, Legal. tanto do Sim. livro quanto do projeto, que foi lançado aqui nos Estados Unidos e que defende esse uso, eu diria, mais seguro, sabe? E mais fair, mais justo da internet, dando aos usuários o poder sobre os seus próprios dados. Uhum. Eu É, li ano passado o livro e super recomendo, é muito legal. que bacana. A gente vai deixar aqui na descrição para vocês. Quero dar uma olhada também nesse livro. Kelly, eu tenho usado o ChatGPT pago, versão paga. Comecei com a gratuita e eu fui para paga porque eu tinha mais recurso, a gente tem mais recurso. E eu acredito também que é uma das formas, não sei se eu estou certa, se isso é verdade ou não, mas de controlar um pouco mais isso do que você usar só a versão gratuita. Eu não sei. É até um questionamento, né? Se você que está aqui nos assistindo souber e tiver informações sobre, quiser compartilhar, super, super bacana. A recomendação que eu tenho sempre é também ouvir isso, sabe? É, é a A versão, paga? por enquanto, é um passo que a gente pode, enquanto ainda a gente não consegue brigar contra esse Sim. sistema, um passo pelo menos arriscado, vamos dizer assim, é É. usar a versão paga. Exatamente. E a inteligência ela está evoluindo tão rápido que cada hora é uma coisa, uma solução. É, vem uma plataforma e fala, opa, agora tem uma nova, agora tem uma melhor. Você fica, meu Deus do O que céu, eu faço, o né? que Para que eu onde eu faço? tiro? Né? Você fica assim, gente, por favor, né? Tudo muito rápido. É, e com isso vai criando uma pressão. Você sente, né, essa pressão? Como é que tá para você? Claro, a gente tá sentindo essa pressão. Eu vou só rapidamente aqui falar da minha pressão. Eu falei, poxa, eu trabalho com histórias, eu trabalho com comunicação, eu ajudo as pessoas a se comunicarem melhor, a criar uma estrutura, né, aquele pensamento que tá lá solto, a estruturar isso, numa história. E eu preciso falar da inteligência artificial. Então, isso foi uma pressão minha que está acontecendo. Tento fazer de uma forma que eu não pire, mantenha a minha saúde mental. Como que você está passando por isso, Kelly? Eu acho que tem. A pressão, ela existe, e se a Uhum. gente quiser entrar nessa corrida, vai ser insano. Então, eu tento não entrar nessa corrida, por isso mesmo. Eu volto lá para onde a gente abriu o nosso bate-papo hoje. O que faz sentido para mim hoje? E eu também me Ah, questionei muito nesse meu trabalho. Eu trabalho com desenvolvimento humano em um processo que é muito de olhar para dentro, né? Ao invés de olhar para fora. Quando tudo te chama para olhar para fora, eu estou convidando as pessoas para olharem para dentro. exato. Então, eu também me questionei muito. Nossa, eu tenho até potencial de colocar inteligência artificial ali, um monte de coisa, mas é esse o movimento que eu quero que as pessoas façam? Que elas deleguem as perguntas e as respostas para uma inteligência artificial ou que elas busquem as próprias respostas? Até porque esse tipo de resposta que a gente busca ali, a inteligência artificial ela não tem ainda, né? Então, eu estou ainda tateando, eu não coloquei a inteligência artificial explicitamente no serviço que eu faço, hoje eu uso na paralela e estou Uhum. pensando em trazer, hoje estou experimentando uns primeiros testes, uma ferramenta na paralela como algo assim a mais que você pode fazer, mas que não é o principal que a gente faz ali. Mas com certeza, assim, toda vez que vem uma coisa nova, eu tenho que de novo me perguntar, né? E aí, isso faz sentido ou não faz? Então, essa pergunta, eu acho que ela sempre Sempre. vai permear a nossa relação com essa novidade. E eu acho que esse é o movimento. Então, a tecnologia, uma inovação, ela vem, tem esse momento hype de, meu Deus, eu tenho que estar atualizado, eu tenho que saber de tudo. E aí você começa, ChatGPT, Claude, Gemini, deixa eu testar os três aqui. Aí você Perplexity. qual que é quatro, cinco, qual que é melhor? Gente,
para, você vai freak out, não, não vai. Então, assim, também segura essa ansiedade, sabe? De você não precisa ter todas as respostas nesse momento. Sim. Comece a testar, comece a experimentar no que você consegue no seu dia a dia. Tire suas próprias conclusões. Então, também tem muita coisa que a gente ouve aí, mas saiba filtrar, né? Aquilo que é válido para você, para o seu dia a dia. Porque daí a gente vai. Esse é o processo de amadurecer uma tecnologia, uma inovação quanto Sim, e sim. aí sim ela vai começar a se estabilizar. Ou seja, acho que vai, aquilo que a gente estava falando, vai virar uma relação meio que natural. Ela vai integrando o nosso dia a dia, as nossas atividades, e aí fica uma coisa mais assim, ok, entendi. Não é o fim do mundo aqui para mim, sabe? Vai ficando mais fluido, né? É, Essa questão que você falou até da tendência, né, desse ciclo, que tem até o ciclo hype para tecnologias emergentes, que mostra o crescimento de todas essas tecnologias, que é a curva mesmo, né? Primeiro começa a se falar e depois vai falando mais, as pessoas vão early experimentando e vão adopters. aderindo. E aí tem a queda da curva e depois a continuidade da curva. E você sabe que eu estava até. Eu vi também numa palestra sobre inteligência artificial recentemente, que ele mostrou esse ciclo, que é a curva da adoção de novas tecnologias, e da IA generativa, ela já está na fase da queda da curva, acredite se quiser. Já está lá, né, na fase de declínio. Aquele boom, né, a gente teve em 2024, esse ano, muito se falando sobre isso. Então, é esse processo de questionamento que a gente tem que se fazendo para o nosso negócio. E eu também passei várias noites pensando, né, até com insônia, falar, ai, acorda madrugada e fala, Ia, ai meu Deus, Ia, ai, deixa para sala um pouco pensar sobre isso. E falar, nossa, Negócio você não quer, né? Mas some esse negócio, explode esse não, negócio. não tem como, né? Como incorporar isso na narrativa? Eu acho que isso vale a pena ser pensado também, né? Se você for falar, que nem você mesma disse, eu uso meio em paralelo, mas se eu for falar sobre isso com o meu público, de que forma que eu vou incorporar isso na minha narrativa? E quais são essas oportunidades que vão surgindo com a mudança? Como que eu vou manter a minha empresa no jogo? E como que eu vou me preparar para o próximo passo? São perguntas que a gente precisa se fazer constantemente antes mesmo de tomar uma ação, tomar uma atitude. Eu acho que essa consciência é super importante, sabe? Principalmente, estava lendo até notícias ontem mesmo, né, de empresas que estão simplesmente desaparecendo do dia para a Uhum, noite, porque incorporaram, nem incorporaram, eu acho que assim, plug and play, né? Usaram a inteligência artificial como pilar essencial do negócio, sem se questionar, tá bom, uhum, mas o que que eu estou entregando com esse negócio realmente? E aí não adianta, a competição vai te destruir, porque você não tem um porquê, o que que você quer dessa tecnologia. De novo, a tecnologia, inteligência artificial é o meio, ela não é o resultado final. uhum, Então, você sempre como, enfim, como ser humano, como, independente da profissão que você tenha, o negócio que você tá, o tipo de segmento que você tem, é o que o meu negócio quer no final do dia? Qual é o objetivo que eu tenho de atender, de prover, de dar para o mundo? Como a tecnologia pode ser um meio para isso, mas não o final disso, né? A gente sempre falava muito isso lá em inovação para trabalhar, a gente trabalhava num viés de diferenciação, né, de competitividade. Mas aqui também vale o mesmo questionamento. sim. E até a questão de gerenciar o tempo, né, que você está usando. Você tem que estabelecer esses limites. Eu aqui estabeleço o limite para mim sempre. E é o que me dá assim, uma melhorada, porque empreender e sozinha, fazendo as coisas sozinha, Você já é um canivete. Aí, você tá ali no canivete, de vez em quando você tem que fechar o canivete, volta pra casinha, que nem a tartaruga, né, faz.
Então, algumas coisas que eu costumo fazer no fim de semana, dar uma desligada, não ficar no computador, não ficar muito no celular, nas redes sociais, pedalar. De vez em quando eu vou pedalar com meu marido, a gente vai pro meio do mato, para um sítio, para um rancho de amigos. Isso ajuda, né? A gente dá uma desligada, uma mudada no nosso mindset também, não é? E tá vendo como a gente sempre tem coisas que a tecnologia não vai substituir e a gente, como Uhum. ser humano, precisa. Então a gente tem essa necessidade, né? Como a gente vai buscar, a gente sempre fala de equilíbrio. Então, se eu trabalho com a tecnologia, se a gente está nessa corrida acelerada por sempre estar atualizado, fazer determinadas coisas, como é que, por outro lado, em outros momentos da minha vida, em outras esferas, eu consigo desacelerar? Eu consigo ser a descompressão, né, de toda talvez essa pressão que eu estou sentindo nesse momento. E até tem pesquisas, inclusive, avaliando já, Sabrina, o efeito da inteligência artificial sobre nós seres humanos. Mais ou Hum, menos o que a gente viu aí no discurso desses últimos 2 anos, o efeito da dopamina, por exemplo, que a rede social trouxe, porque também foi outra avalanche, né, de tecnologia, sim, de ação, sim. de mudança de comportamento nas pessoas. Agora já começa a se estudar, tá, as pessoas interagindo com essa inteligência artificial 24 horas por dia. O que que acontece? Novos vícios estão sendo explorados e falados aí nesse momento, mas isso dá assunto para outro episódio, tá? Então, por enquanto, vamos Fica falar pro... assim, vamos usar de forma responsável, de forma equilibrada, de forma saudável. Isso é fundamental, fundamental. Bom, assunto nós temos, tá vendo? Já tem assunto até pro próximo. Mas olha, muito bacana o nosso tempo aqui. Já foi quase Já hoje, tá? foi. A gente limita um tempo, né, gente, para vocês também não ficar cansativo. Mas foi muito bom poder conversar com você, Kelly. É sempre muito bom a gente poder trocar essas informações. Hoje a gente explorou sobre a inteligência artificial, né, que pode ser uma ferramenta muito poderosa aí no suporte do seu trabalho. Como que a gente está fazendo para se adaptar? A gente quer também entender como que você está fazendo para se adaptar nessas mudanças constantes. Mas acho que o principal aqui é use, mas saiba usar com inteligência humana para que a gente possa estar aberto a novas oportunidades sempre, né? Não bugar, não dar aquela bugada básica. Deixa isso para o computador, para a tecnologia. Deixa isso para o computador. Ele que fale, ele que dê o pau. A gente não, a gente tem que estar trabalhando não só a inteligência artificial, mas a nossa inteligência para poder usar da melhor forma. Obrigada, viu, Kelly, mais uma vez pela conversa, sempre muito boa. Obrigada a você, Sá. A gente sempre está. Eu falo que, meu, essas trocas são super importantes, né? Porque às vezes está todo mundo aí Sim. na sua casinha, em lugares totalmente diferentes, trabalhando em coisas totalmente diferentes, atuando com coisas diversas, mas as questões são as mesmas, porque somos seres humanos, enfrentamos os mesmos desafios, temos os mesmos dilemas e inquietações. Então, obrigada pelo papo inspirador. E espero que tenha Ah, inspirado também as pessoas que estão ouvindo a gente. exato. Adoraríamos saber sobre essas inquietações e esses dilemas de vocês, se vocês também têm ou não. Então, deixe nos comentários aqui, interajam com a gente. A Sabrina sempre Por vai estar aqui favor. para responder e para saber um pouco mais. Então, a conversa não termina por aqui, ela continua. A E a gente gente vai, fica por aqui a gente e vai nos vemos adorar no saber. próximo episódio. E Ah, sei lá qual será o título. e ó, Kelly, vem cá. Vou te contar uma história. Tchau!